Pessoas maravilhosas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Meu nome é Alexandra e nós estamos aqui no Parque da Devesa. Nós não vamos falar do parque hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto diferente. Hoje eu vou falar de documentação, vida de imigrante. Mas vou gravar num lugar bonito porque vocês bem merecem. Também vou aproveitar para incluir algumas cenas do parque. Esse parque fica próximo ao meu trabalho, nem dá 1 km para 500 metros. E eu acho que é a terceira vez que venho cá. Nunca dei assim um passeio pelo parque, mas nós vamos ver um pouquinho e vamos bater um papo, ok? No canal e não sabe, não vê os primeiros vídeos, eu vivo em Portugal há 8 anos e já vivi em Espanha quase 5 anos. E então vou falar um pouco dessas minhas experiências. Em Espanha, para fazer documentação, há duas maneiras que são por casamento, não é? Se você estiver com um espanhol ou uma espanhola, ou alguém que tenha cidadania europeia, porque pode estar vivendo em Espanha e estar com português, como eu estive, ou estar com um francês, um alemão, o que seja. Tem que ter estar com uma pessoa que pertence à União Europeia e casar-se, não é? E para fazer a documentação, neste caso, eu não sei explicar muito bem, mas é assim. O que eu vou dizer muitas vezes nesse vídeo é: a documentação exigida muitas vezes muda. Quando eu fiz a minha aqui, enquanto eu estava em trâmite, várias vezes mudaram os processos e várias vezes eu tive que levar papéis diferentes, porque pediram primeiro uma coisa, depois outra, depois mudou outra vez. A lei é assim, eram coisas que faziam sentido. No entanto, como eu disse, foram coisas que mudaram durante o tempo. Já que está uma ventania, eu parei um pouco para ver se o som do vento estava a atrapalhar a gravação, que eu prometi para vocês que ia ter mais atenção a isso. Ao menos o que eu ouvi não atrapalhava. Muito provavelmente pela posição que eu tenho o celular, eu tenho ele apoiado num banco e acho que não vai criar problemas. Pronto, então, como a papelada pode mudar, os documentos que eles pedem, é uma coisa que só na altura quem está interessado pode ver. Para fazer contrato de trabalho, eu isso sim sei. Para você pedir uma residência por contrato de trabalho, você não pode estar vivendo em Espanha. O que acontece? A maioria das pessoas, e é verdade que eu fiz também, faz estando lá a viver. O que acontece? A empresa te dá um contrato, você tem que ir ao Brasil, ir ao consulado espanhol em Brasília e aí levar os documentos que ele pede, contrato de trabalho e assim, e lá eles vão analisar e depois decidem se te dão o visto ou não te dão. Podem não dar. Acontece muito. Eu quando fui buscar o meu, tinha pessoas lá que não tiveram a sorte que eu tive deles aprovarem. Mas isso há muita coisa que influencia, tipo a empresa em questão, se é uma empresa que faz isso muito, que eles podem ficar desconfiados, porque pode rolar um dinheiro por fora. Infelizmente eu sei que isso é um estereotipo e não deveria, mas como eles fazem uma entrevista, a maneira como você se comporta, como você está vestido, infelizmente essas coisas contam. Eu não acho que deveriam contar, mas a verdade é que a gente sabe que conta. E então, basicamente, vais a Brasília. O que você tem que estar preparado, você tem que ter dinheiro, porque você tem que ir várias vezes a Brasília. Eu acho que eu fui 3, não tenho certeza. E depois, para pagar os trâmites, tem muita gente que combina com a empresa: olha, vocês dão entrada e eu pago. Tem uma parte que é paga por você, não é? E uma parte que é paga pela empresa, e a empresa muitas vezes não faz o documento porque tem que gastar do próprio bolso e não quer desembolsar.
E então, tendo o visto, volta-se, tem que apresentar, não é o passaporte. Eu na altura fiz um passaporte novo, acredito eu, se eu não estou enganada, para você ir sem carimbo, que comprova que você já esteve em Espanha, porque até que você não esteve lá. Teoricamente, para fazer a documentação, você por lei não pode estar a trabalhar no local, certo? Eu não sei se dá para fazer como autônomo. Eu perguntei a uma amiga, entretanto, se ela responder até a hora da edição, eu incluo aqui para vocês, tá bem? Uma partezinha explicando como é que funciona. Mas eu, até onde eu sabia, acho que não faziam na altura que eu vivia lá. Eu vivi lá de 2006 até 2011. Foi bastante tempo. A minha vida quase toda, ao menos metade da minha vida praticamente na Europa. Quanto aqui em Portugal, o meu documento é por união de facto. E isso é uma coisa que é mais compridinha de explicar, mas eu acho que vale a pena dar alguns pormenores para vocês, porque é interessante. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei no princípio de maio, nós esperamos uns dias, estivemos juntos, porque nós passamos um ano separados. Desde que eu fui embora de Espanha para o Brasil, até que eu vim para Portugal, foi um espaço de um ano. E eu, quando cheguei aqui, obviamente a gente queria estar junto, ele tirou férias, estivemos juntos e tudo, mas depois nós começamos a descobrir como é que funcionava. Nós nem sabíamos onde ir, porque eu não conhecia nenhum brasileiro aqui e ele não conhecia estrangeiros. Então nós andamos atrás e descobrimos que havia um sítio chamado SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas até aí foi muita coisa ainda. Aí nós ainda fomos a muitos lugares, até irmos à embaixada, ao consulado, aliás, do Brasil, que fica na Rotunda da Boa Vista, no centro do Porto, e lá nos disseram que era no CEF e nos indicaram uma advogada que nos podiam explicar como fazer os trâmites. Nós fomos diretamente lá, eu não sei o nome dela para vos dizer, mas ela foi maravilhosa, porque ela nos atendeu, ela deu uma consulta, por assim dizer, e não nos cobrou nada. Ela explicou o que tínhamos que fazer. Meu marido disse: olha, ela é minha mulher, nós estamos juntos há 3 anos, eu quero que ela fique aqui, que ela trabalhe, eu preciso fazer um documento, o que eu preciso fazer? Eu preciso arranjar um contrato de trabalho, eu preciso me casar com ela, como é que nós podemos fazer? E uma vez que já levávamos mais de 2 anos juntos, podíamos fazer por união de facto. No meu título de residência, o que diz é que eu sou familiar de residente, de pessoa da União Europeia, e então eu posso transitar aqui livremente. Então nós fizemos por união de facto. Ela disse-me assim: olha, é assim, vocês vão fazer assim, 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 eu faço, é a minha especialidade, só que eu vos levo 500 euros para fazer, se vocês quiserem eu faço. Agora, como eu tinha acabado de chegar, financeiramente não era viável. Meu marido não sabia quanto tempo ele ia ter que gerir e manter uma casa comigo, e querendo ou não, ele ganhava pouco mais que um ordenado mínimo, e um ordenado mínimo aqui em Portugal. Portugal é um dos países da União Europeia com o salário mínimo mais baixo. Atualmente é 635, eu acho que quando eu cheguei era 480 ou era 500, não tenho certeza para vos dizer. E nós então decidimos fazer por nós, fomos ao CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Quando cheguei lá, já paguei logo uma multa. Por quê? Porque eu já estava aqui há mais de 3 dias e não me tinha apresentado lá, nós não sabíamos disso. Então é uma coisa inteirinha atenção. Eu não sei se essa lei mudou. O que acontece? Volto a dizer. As leis mudam muito constantemente aqui. Então, por mais que eu tivesse pesquisado para dizer para vocês, dependendo do momento que vocês estejam vendo esse vídeo, ou que vocês, se tiverem interesse, venham fazer isso. Atenção que eu não recomendo viajar para a Europa ou para qualquer outro local enquanto tiver o Covid por aí. Isso é o que eu digo. Eu já vi gente recomendando. Eu não recomendo, acho que é uma sandice. Tá bem? Mas pronto, o facto é que até vocês, quem estiver assistindo e estiver interessado em vir e fazer e tudo mais, até lá pode mudar as leis. Eu não sei qual está em vigor neste momento. Não achei que valesse a pena, uma vez que elas
estão em constante transição. Por coisas menos coisas. Há muitas coisas que mudaram na lei justamente por causa do Covid, por exemplo. Então nós fomos até lá, disseram os trâmites, nós entramos com os trâmites, isso foi mais ou menos em julho, e em agosto foi denegado. Nós não tínhamos provas suficientes. Por quê? Porque nós apresentamos cartas, envelopes e coisas assim, que tinham o mesmo endereço, o meu nome e o nome dele. No entanto, nós não tínhamos nada que comprovasse que éramos um casal, senão simplesmente que vivíamos na mesma casa, e isso podia ser levado como que fôssemos companheiros de casa, o que na Espanha é muito comum, ter companheiros de casa mesmo sendo de sexo misto. Falo em Espanha porque onde eu estive vivendo com ele durante 2 anos foi em Espanha, e então a documentação que eles tinham, os endereços de que nós vivíamos na mesma residência, na mesma época, eram de Espanha. Então eles não aceitaram. O que eu fiz foi redigir um documento que dizia, para algumas pessoas assinarem, que dizia: conheço o casal, sei que são mesmo um casal, sei que estão juntos há mais de 2 anos, sei que convivem juntos e realmente afirmo que são um casal, que não há uma falsidade, nenhum intento de engano. Então as pessoas assinaram com o número dos documentos e contactos por se fosse necessário. E na época do extinto Orkut, eu tinha feito muitas postagens, então eu andei a pesquisar e eu tinha uma foto de um beijo, e por acaso tinha um comentário de uma amiga falando que estava muito feliz por mim, e eu disse muito obrigada e disse que já estávamos juntos há 1 ano. Então, pelas datas, percebia-se que já fazia mais de 3 anos disso. Se naquela altura já estávamos juntos, e o beijo é mais do que comprovativos, não é? Então fiz um print screen e enviei, marcando, circulando os comentários e datas e assim grifando. E enviei, acho que foi para em setembro, e em fevereiro, para ver que como o primeiro não demorou tanto e o segundo já demorou imenso. Em fevereiro eles comunicaram que havia sido aceito. Então eu fui lá buscar o documento levava foto, endereço, e não era bem em papel, era um papel grosso, era dobrável, não podia plastificar, o que era horrível, porque aquilo durava 5 anos, e eu tive 5 anos com aquilo, ou seja, mole, era um tipo de um cartãozinho, era muito ruim de andar com aquilo, mas tinha que ser de andar com aquilo, digo, sem plastificar. Então. Mas enfim, depois de 5 anos eu renovei, e agora eu sei que mesmo para os novos é tipo cartão de crédito mesmo, é um cartãozinho. O meu leva o meu número de cidadão, que é o número de identidade. Aqui não fala bilhete de identidade, aqui fala cartão de cidadão. Leva o meu número de contribuinte, que é o equivalente ao nosso CPF. Não vos posso mostrar efetivamente porque tem várias informações dessas. Leva o meu endereço e também diz que sou familiar da União Europeia, e esse já dura 10 anos. Eu, a partir de 6 anos aqui, com o documento, já podia fazer a minha nacionalidade. Eu não fiz porque eu não quis, porque é muito dinheiro, acho que atualmente está a faixa de entre 300 e 500 euros, e entre aspas, não me faz falta. Porquê? Porque eu tenho todos os direitos que um cidadão português. Eu tenho assistência ao sistema de saúde gratuito, ou quase gratuito, porque aqui existe uma taxa mínima, são 5 euros, ou dependendo do que você for fazer, se for urgência, se tiver algum exame, pode ser 16 ou pode ser 20, mas nada que seja extraordinário como seria num atendimento particular. Tenho direito a tudo que for gratuito, a vacinas, tem direito de ou seja, tudo que um português tem direito, eu também tenho, e posso tramitar para poder também votar se eu quiser. Gente, eu não sei se eu não vou ter que parar porque tá caindo umas gotas. Eu não sei se não vai começar a chover. Então, esperemos que não, que ainda quero falar mais algumas coisinhas com vocês. Na altura que eu fiz, eu me lembro de ir ao consulado para fazer alguns documentos que foram pedidos, e lembro de ter uma mulher lá com um bebê que ela me contou
que chegaram quando ela fez o dela, chegaram aí na casa dela, abrir armários, guarda-roupas, para ver se realmente, comprovar que ela realmente estava em uma relação com o marido dela, que era português. E ela inclusive disse que na época estava grávida, e ela falou assim, moço, mas olha a minha barriga, e ele disse para ela, se isso não quer dizer nada, pode ser de qualquer um. Porque as pessoas aqui, ou seja, em geral, não é só aqui, eu sei que a gente sabe que há pelo mundo muitos imigrantes que fazem casamentos de conveniência para conseguir o documento. Eu, por exemplo, eu sou bisneta de italiano e sou bisneta de portugueses. Eu não chego a ter direito à nacionalidade por causa disso, porque só vai até neto. Mas houve uma altura, há muitos anos atrás, há uns 15, 16 anos para trás, que um amigo, um primo, aliás, de uma amiga minha, vivia aqui em Europa, mas vivia ilegal, e foi de férias para o Brasil, e quando me conheceu e ficou sabendo como eu era solteira, me ofereceu muito dinheiro para fazer um casamento de fachada, para ficar com o meu sobrenome e pegar a nacionalidade, tratar da minha nacionalidade para que eu a tivesse, para que ele pudesse ter. Na época eu não sabia que ao ser bisneto não podia, só ia ter neto, mas na altura eu me neguei, eu achei que não era correto e achei que ia dar ruim, gente. Dá ruim, acredita em mim, dá ruim, e ó, não é bom não. Então é assim, eu não tive essa experiência, não veio ninguém na minha casa nunca, se tivesse vindo não havia problema nenhum, mas não veio nunca ninguém na minha casa ver, confirmar nem nada. Eu acho que eu sou uma pessoa bastante creível e acho que se notava muito, até porque meu marido não gosta muito, mas eu sou muito carinhosa em público. Ele é tímido. Então, pronto, a minha parte foi isso. Depois, com relação ao trabalho, aqui já é diferente de Espanha. Aqui você pode estar trabalhando e estar em trâmites. A empresa apresenta os trâmites, eu tenho esse funcionário, ele é estrangeiro, está trabalhando na minha empresa, quero que ele fique aqui. O CEF analisa, pode denegar ou não, faz uma entrevista. Eu acho que na maioria das vezes não denega, e o primeiro cartão dura 1 ano e depois, se eu não me engano, é de 2 em 2 anos. A maioria da documentação é tratada pela empresa, a empresa também paga algo. Não sei dizer quanto. Eu, pelo meu, paguei 30 e poucos euros. Gente, tá chovendo. Esse vídeo, eu acho que já deu o tempo necessário, então eu vou fazer assim. Eu vou encerrar por aqui e depois vou gravar uma segunda parte falando de mais questões. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, compartilha, comenta se vocês estão gostando e o que mais vocês querem que eu fale, tá? Um beijo, senão eu vou ficar toda molhada. Fui!